Alô, família Central do Timão! Olha só onde a gente está. Parque Ecológico do Tietê, Centro de Treinamento Joaquim Grava. Aqui treina o principal, aqui treina as categorias de base e tô com uma figura importantíssima que vai falar muito aí sobre essa transição, né, sobre o departamento de formação de atletas. Hoje a nossa entrevista é com o técnico Guilherme Dalladea, novo técnico do Sub-17, hein? Antes de já mergulhar no bate-papo, já te convoco a curtir aí o vídeo, já compartilhar com os amigos, com toda a família corintiana e, obviamente, se inscrever no nosso canal, né? A Central do Timão tem um projeto pra lá de especial em 2022 e a gente conta com vocês. Tá falado? Guilhermão, boa tarde. Professor, bem-vindo. Cara experiente, né? Fez um trabalho fantástico na seleção brasileira. Para quem não sabe, Guilherme treinou aquele time campeão mundial em 2019, né? Categoria Sub-17. Já ganhou Sul-Americano também no Sub-17, no Sub-15, já trabalhou na China e agora vai emprestar um pouquinho desse talento para a nossa categoria Sub-17. Como é que foi a recepção aí, professor? Bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer imenso estar falando com o canal de vocês. É um canal que a gente sabe que anda o Brasil todo. De corintiano para corintiano. Corintiano, exato. É uma satisfação muito grande estar hoje representando o Corinthians. É um manto que todos nós profissionais temos que passar sim pelo Corinthians para sentir essa energia. Fui muito bem recebido por todos e espero agora dar sequência no trabalho que já existia dentro do próprio clube e trazer um pouquinho da minha experiência, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana esse trabalho. Vai ser um trabalho sim de desenvolvimento de atleta, projetando para as equipes maiores e também profissional e para o cenário mundial, Alexandre. Guilherme, como que foi a chegada aqui ao clube, né? Já sei que teve uma recepção calorosa aí dos funcionários, de toda a família corintiana, né? E é legal a gente fazer essa entrevista exatamente aqui no CT para ter uma dimensão, né? O gramado aqui impecável, né? Uma qualidade de sobra para os jogadores poderem focar somente naquilo que interessa, que é jogar bola, né? E a recepção de todo profissional do Corinthians acho que tem que ser a mesma como foi a minha. Uma recepção desde o presidente, os diretores de base, o André, gestor da categoria de base do Corinthians, e ainda mais vindo conhecer o CT da base. Hoje o CT do Corinthians não perde para nenhum do Brasil. E ele já tem que ser mudado. Ele tem que estar já em outro escalão, como a gente já conhece muitos CTs espalhados no futebol brasileiro e também mundial. Hoje nós temos que colocar o CT do Corinthians. E todos os funcionários, que foram pessoas que me abraçaram. Eu estou chegando numa casa nova, então fui muito bem recebido por todos. E principalmente até pela torcida, que já me conhece na rua, dentro do Parque São Jorge. Legal isso. Muitos vieram ontem me abraçar, me desejando todo sucesso, e espero contribuir, que essa é a grande responsabilidade do técnico Guilherme Dalladea, é ter essa contribuição na formação desses atletas. Então, agradeço demais a todos e espero agora de forma diária deixar um grande legado também dentro do clube, do Esporte Clube Corinthians. E você falou em responsabilidade, né, Guilherme? Como é que é falar sobre essa responsa, né, que é substituir o Gustavo Almeida, né, um antigo treinador do Sub-17 que vinha fazendo um grande trabalho, foi campeão, inclusive, no ano de 2021. Então, assim, como que você imagina substituir o Gustavo Almeida? Vai dar sequência no que ele fazia? Cada treinador tem a sua filosofia. Como é que você imagina isso daí? Exato, isso nós temos que enaltecer o Gustavo. O Gustavo é um amigo de muito tempo, de muitas longas datas. Foi uma pessoa que também me ajudou a contribuir com a convocação de alguns atletas do Corinthians para a seleção. E eu tive a felicidade, antes de assumir todo o problema, eu assumi e liguei para o Gustavo. O trabalho do Gustavo, ele vai ser dando sequência. No entanto, toda a comissão técnica que trabalhava com o Gustavo estão já comigo. Lógico que cada treinador tem a sua particularidade. Então, a ideia é manter uma sequência de trabalho muito bem definida por eles. E agora eu chegando, eu dando, lógico,
meus pitacos, né? A minha essência, eu falo que é o meu tempero. Agora é o tempero do Guilherme Dalladea, mas a ideia é manter uma sequência que isso já foi estabelecida de longa data. Então, é nós chegarmos e entender todo esse processo e que a gente dê sequência nesse trabalho. Um trabalho muito bem realizado do Gustavo, porém agora chega o Guilherme Dalladea e eu espero também contribuir e deixar o meu nome marcado também no Corinthians. E quando eu falo nome, é deixar um grande legado dentro do Corinthians. E o legado para a galera em casa acompanhar não é necessariamente a conquista de títulos, né? Ou é? Como é que a gente pode falar sobre o grande objetivo aí dessa sua meta em 2022? Esse é um perfil do Guilherme Dalladea. Quando eu falo no legado, é lógico que é fazer bons equipes, as equipes também conquistar títulos, mas o mais importante são a gestão de pessoas. As pessoas que aqui estão dentro do CT, a minha comissão técnica, as pessoas que estão no Parque São Jorge, eu acho que tem que existir uma integração desde as categorias sub-9, que ontem eu tive o prazer no Parque São Jorge de conhecer toda a estrutura com o Célio Silva, com todos os funcionários. Hoje, aqui na sub-15, o João Paulo de Fábio foi meu atleta lá atrás em São Carlos e hoje é o treinador da sub-15, o Vinícius da 16, o Guilherme da 17 e o Danilo agora da sub-20. Então, eu acho que esse é o grande legado de todos nós treinadores. Isso eu levo sempre comigo. Então, é um bom dia, uma boa tarde, que isso é levado para dentro do campo. Então, é aos poucos que as pessoas vão me conhecendo, é aos poucos a torcida do Corinthians vai me conhecendo, mas eu sou um profissional muito competitivo. Sim. Eu também quero a busca dos títulos, que isso é muito importante e eu acredito também na formação desses jovens atletas. E legal, Guilherme, você citar outros treinadores também das categorias de base corintiana. A gente fez uma entrevista com o gerente da base, né, com o André Figueiredo, né, card na tela pra galera, se quiser rever, encontrar ali os melhores momentos daquela entrevista, que foi bem legal também. E me ocorre uma dúvida, que é a dúvida de muito torcedor corintiano. A gente vê, vou citar um exemplo do Barcelona. O Barcelona, ele mantém o mesmo esquema tático para as categorias de base, né? Sub-9, sub-12, sub-15, enfim. Desde os tempos aí de categoria infantil, enfim, né? O esquema é o mesmo. Se o treinador lá estiver baseado num 4-3-3, esse é o esquema que vai ser trabalhado desde as categorias de base. Com a sua visão dessa proposta, não são todos os clubes que trabalham dessa maneira, né? Mas você acha viável manter o mesmo esquema do principal na base? Olha, eu tenho 30 anos de formação. Hoje nós temos que pensar em dois aspectos que são fundamentais para a formação dos atletas. Eu acho que nós temos que ter a mesma metodologia do profissional para a base. Lógico que no momento certo você dá a informação adequada. Então, quando a gente fala do sistema tático que tem que vir do profissional para a base, eu sou um pouco contra e vocês vão entender o porquê. O contra significa os nossos atletas mais jovens, eles têm que ser estimulados a passar por vários sistemas, se é o 4-3-3, se é o 4-2-3-1, se é o 3-5-3, 5-2. Para não vivenciar só num esquema, né? Ele tem que vivenciar, porque os nossos atletas que nós formamos hoje aqui dentro do Corinthians, o objetivo maior é ele chegar na sub-20, falando da minha categoria, e depois chegar ao profissional. E logicamente, automaticamente, servir a seleção nacional, a seleção brasileira. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos, esses atletas, de repente, futuramente, irão jogar fora do país. Sim. E muitas vezes, de repente, ele está na Espanha, um estilo de jogo. Ele está na Argentina, um estilo de jogo. Então, essa vivência que os nossos atletas têm nas categorias de base, vão levar ele ao profissional e tem um repertório maior da parte tática. Agora, nós aqui temos que preocupar demais na parte técnica dos nossos jogadores. Então, essa é a grande diferença que muitos falam. O Barcelona, ele faz uma metodologia de cima para baixo. No Brasil também é feita a metodologia, porém essa parte mais técnica, Guilherme, acredito que todos os atletas têm que vivenciar vários sistemas para chegar ainda melhor preparado na equipe principal. Mas, em tese, você prepararia os jogadores, teria um contato próximo, por exemplo, com o técnico do time principal? Para ter uma noção do que ele quer, né, em termos de tática, para tentar
bolar assim uma possibilidade, uma alternativa, não que vai ficar só naquele esquema. Isso foi um mérito que nós conseguimos em 6 anos dentro da seleção brasileira, com a abertura do professor Tite. Ele deu isso a nós. Então esse é um legado. Então esse é um legado que a gente consiga também se aproximar da equipe principal. Nós estamos a 200 metros da equipe principal. Sim. Então eu acredito que o André Figueiredo, junto com o Neto, o seu Jassa e o presidente, junto com o Alessandro, eles automaticamente vão fazer esse intercâmbio de métodos, de troca dos profissionais, que a gente consiga também transferir para os nossos atletas aqui da base, para chegar melhores ali na equipe principal. Você citou seleção, né? Então não tenho como deixar passar o assunto seleção brasileira, afinal nós cedemos o Tite para a seleção brasileira principal. E agora demos troco, CBF, demos troco, pegamos o Guilherme Dalladé agora da seleção brasileira, embora ele estava, né, o último trabalho foi na China, mas tem esse currículo de conquistas na seleção brasileira de base. Vamos falar dessa Copa do Mundo Sub-17, foi uma conquista especial, foi no Brasil e teve alguns jogadores que estão aqui no Corinthians, né? O Matheus Donelli foi seu goleiro titular. Exato. E eu fiz questão de puxar a ficha da final contra o México para ver se o Matheus Araújo tinha jogado ou não. Entrou na final. Exatamente. Olha, essa é uma questão que eu compartilho com todos os treinadores, e quando eu falo todos os treinadores, os formadores das categorias de base do futebol brasileiro. Essa conquista da Copa do Mundo, ela não é especial do Guilherme. Eu tenho que dividir com todos, porque isso é um trabalho de todos os treinadores que ali confiaram, trabalharam exaustivamente seus jogadores aqui para futuramente ceder para a seleção brasileira. Então, para nós, ganhar uma Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo conquistada em nosso país, com certeza todos esses atletas, nós da comissão técnica, vamos ficar marcados para a história. Talvez hoje alguns já esqueceram, que é normal no futebol, mas a gente vai ficar marcado. Se você puxar como você puxou esses atletas, daqui 10 anos ou 20 anos ou 30 anos, quem que foi o primeiro treinador ou quem foi os atletas que conquistaram pela primeira vez um título da Copa do Mundo no Brasil, vai aparecer. Então, e eu fico muito feliz de hoje estar no Corinthians e vivenciar praticamente quase 52 dias com o Matheus Donelli, com o Matheus Araújo e até mesmo o Cauê, que esteve comigo em algumas, né, na pré-lista, o Cauê, atacante. 35 nomes. O Donelli, para mim, no entanto, eu não preciso falar do Donelli, foi considerado o melhor goleiro da Copa do Mundo, e isso é muito importante porque o Matheus cresceu na hora certa. Ele chegou muito bem preparado para a Copa do Mundo, com o seu preparador de goleiro, automaticamente que já estava em contato com o nosso preparador de goleiro, então isso potencializou o Matheus Donelli, e automaticamente o Matheus Araújo é aquele que chega com muito potencial. No entanto, ele entra na final da Copa do Mundo, um menino que trabalhou exaustivamente, diariamente com a gente, é um menino que eu vejo com grande projeção para o futebol brasileiro. Ainda é cedo, é um pouco precoce, não, ele daqui a pouco ele vai aparecer para a grande torcida corintiana, como já vem fazendo na Taça São Paulo, o gol que ele faz contra o Resende, um golaço. Então, esses são os atletas que a gente potencializou também na seleção brasileira, e agora eles retornando aos seus clubes. Donelli está no profissional, Matheus na sub-20, logo se preparando, vai dar o passo, vai atravessar o muro que eu falo aqui, vai chegar na equipe principal, e nós com certeza vamos ganhar mais um grande atleta, ou 2 ou 3 grandes atletas, que foram esses atletas que conquistaram a Copa do Mundo, Alexandre. Essa expressão é muito legal, né? Atravessar o muro. Aí eu te pergunto, Guilherme, quando que o jogador, você olha pra ele e fala, esse aí já tá do outro lado do muro? Ele já tá pronto. Já tá pronto para atravessar o muro. É muito difícil a gente fazer essa correlação, porque são jovens ainda. Mas pela experiência que todos nós temos hoje, nós treinadores, preparação física, fisiologia, automaticamente a gente trabalha em conjunto. Então você já sabe que aquele atleta, tecnicamente, fisicamente, fisiologicamente, já está pronto, é a hora de ele atravessar o muro, né? Com todo o respeito, desde que ele consiga desempenhar o seu papel na categoria de base.
Antes de mais nada, tem que fazer o feijão com arroz aqui, a gente fala que é performance, ele performou, tem mérito para passar, ele passa. Então, nós temos hoje ainda um certo cuidado com esses atletas mais jovens, quando eu falo com a maturação um pouquinho mais tardias, que nós temos que pensar, calma, mas esse já não vai ser jogador. Ele pode ser e se tornar um grande jogador, e a gente tem vários exemplos no Brasil e fora do Brasil, e até dentro da própria seleção brasileira. Deve ser uma das principais preocupações, né, de quem está gerindo categoria de base, de quem está treinando essa garotada aí, para não queimar etapas, né, que nem a gente diz, né, de repente você antecipar uma fase ou já passar do sub-17 para o principal. Aliás, tem uma pergunta sobre isso. Alguns jogadores, por exemplo, o atacante Felipe Augusto, o Biro, o Rodrigo Varanda, são atletas que, de repente, já estavam ali treinando com os principais, né? Com o time profissional. Eles estão no Sub-20 hoje, vai trazer eles de volta ao Sub-17? Qual que é a sua ideia da transição de alguns atletas que ficam que geram, né, essa expectativa? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender o clube, né? O que o clube pensa para esses jogadores, mas nós, comissão técnica das categorias de base, também temos que sentar e alinharmos um discurso que eu falo. Nós pensarmos juntos em primeiro formar. Porque o grande problema que a gente recebeu muitas críticas, eu falo nós, treinadores de base, é quando o atleta chega no profissional e muitos falam, pô, esse atleta ainda não está preparado. E houve um erro. É um erro na transição. Então, a pessoa fundamental é a pessoa que faz essa transição dentro dos clubes, que é o profissional com o profissional da categoria de base. Então, essa relação, ela tem que estar muito próxima. E quando o atleta pisa ao profissional, nós temos que deixar muito claro a ele, que muitas vezes ele pisou no profissional, mas ele vai ter que descer para ganhar minutagem, ganhar experiência. Isso também é importante a gente passar para o nosso atleta. Olha, você está subindo, mas ainda falta uma etapa a ser cumprida, e ali nesse momento falta uma lacuna, mas quando você descer, você tem que descer da forma que você subiu. Então, muitas vezes, essas pessoas da transição levam e traz para trás, leva e traz para trás. O atleta é muito inteligente, Alexandre. Nós lidamos com atletas acima da capacidade de inteligência. Eu falo que muitos acham que o atleta não é inteligente, muito pelo contrário. Hoje os atletas ganham até mais que doutores, e isso não significa, mas são pessoas que pensam à frente, e esses atletas sabem também e entendem quando a gente conversa com eles. Olha, você está subindo, mas você vai ter que descer para atuar aqui na Sub-20. É o pé no chão, né? Pé no chão, porque assim, além de fazer o trabalho físico, fisiológico, tem o trabalho mental, que para mim é até mais importante se bobear. E não digo aqui no Corinthians, mas de modo geral, Guilherme, o jogador ele tem que estar ciente de que quando ele tiver uma oportunidade no principal, não quer dizer que ele nunca mais vai voltar a treinar com a base. Não quer dizer que nunca mais ele vai treinar com os jogadores mais jovens, entendeu? E isso, para trabalhar isso na cabeça do atleta, eu imagino que tenha um ou outro jogador que não consiga lidar muito bem com isso, deslumbre, não vou jogar o Sub-17, não vou, só jogo se for no principal. Perfeito, isso é um problema que ainda tem essa transição, né? Que a categoria ainda sofre, esses atletas ainda sofrem, né? Mas normal isso? Porque isso é normal. A gente vendo de fora fala, puxa, se ele já voltou pro Sub-17 ou Sub-20 é porque não deu certo. Não, e isso é normal, até mesmo muitos atletas pedem para descer para ganhar novamente minutagem. O atleta ele tem que estar jogando, Alexandre. Para você formar um grande jogador, para você olhar, expor o teu produto, que eu falo, é só aqui dentro do campo. Claro. É ele jogando. Não adianta ele muitas vezes, pô, eu estou no profissional, mas eu não jogo no profissional e eu poderia estar 2, 3 anos, estar jogando ali na Sub-20. Esse é muitos atletas têm essa dimensão e falam, pô, professor, eu preciso descer para jogar. Isso não significa andar para trás, muito pelo contrário. Ele vai ganhar para depois, ele dá um passo para trás
atrás, mas ele vai ganhar 2 lá na frente. Então, esse momento das categorias de base são muito importantes ter o entendimento da cultura do clube, o entendimento do departamento profissional, o entendimento do departamento de base, para que não haja um choque, para que todos falem a mesma língua, e com certeza quem vai ganhar com tudo isso é a torcida do Corinthians, é a torcida que está no seu clube diariamente vivenciando esses atletas. Tá vendo, família? O Mandaca já teve essa oportunidade no principal, voltou para a base, o próprio Matheus Araújo, que a gente está falando aqui, dentre outros jogadores, o Felipe Augusto, centroavante. Então, assim, é um movimento natural. Não quer dizer que já era, não tem chance ali no principal. Tudo é feito com muito cuidado também, né? Eu posso citar o exemplo do Donelli. O Donelli estava vivenciando treinamentos com a equipe principal e descia para jogar na Sub-20 e foi convocado para a Sub-17 da seleção. Então, olha o papel fundamental desse atleta. E hoje, o Donelli, segundo, terceiro goleiro do Corinthians. No entanto, fez 2 jogos, 2 clássicos. Já jogou de titular esse ano, inclusive. Isso é um processo natural. É lógico que nós temos que tomar também um cuidado. Agora, o Donelli está no profissional. Então, que venha agora os novos Donellis, né, os novos atletas que estão nas categorias menores, que também tenham esse espaço de jogar. Então, isso é muito importante, a gente ter um cuidado todo especial com essa transição desses atletas. Legal. Pela sua experiência, já sua rodagem, você que já trabalhou tanto no Brasil quanto fora do Brasil, seleção brasileira, onde que os clubes mais erram nesse processo aí de transição? Olha, eu acredito principalmente a questão de não estar acompanhando diariamente o processo. Esse é um grande problema. Quando hoje... Para acompanhar de longe. Exato. É normal, é natural. Então, por isso que eu acredito muito nos coordenadores técnicos, nos gestores de categoria de base, como também na gestão do profissional. Eles têm que estar mais próximo do campo, eles têm que estar mais próximo da comissão técnica, e isso eu vejo isso aqui. Apenas 3 dias de trabalho aqui ao Corinthians, eu vejo o André aqui, o Márcio aqui, o Zé que tem quantos anos de Corinthians. Hoje eu tive a oportunidade de abraçá-lo, vê-lo ali no meu campo. Então, isso é muito importante. Proximidade com o elenco, para você ter trabalho, também, né, a ideia da cultura Corinthians. Lógico. O clube Corinthians pensa o quê, Guilherme? E é o que eu vim para o Corinthians, eu fiquei uma semana estudando a cultura Corinthians. Mesmo tendo sempre a oportunidade de estar aqui no Corinthians, com a seleção, vivenciando esses atletas, mas o que é o Corinthians? É a paixão, é a segunda pele, é a pressão. Tudo isso faz com que a gente cresça. Então, é muito importante você ter essa relação dos gestores próximos do campo, para que na hora que a gente tome a decisão desse atleta subir e saber o momento certo, eles estão perto e com certeza dá o aval. Não, está pronto para subir. Ainda não está. Isso é muito importante para não queimar etapas e você perder um produto financeiro para o seu clube, que um dia ele vai dar um retorno. Você vê todo um conjunto, né, que faz com que um jogador tenha logo uma carreira bem sucedida. Você falou em pressão. Aqui a pressão caminha lado a lado, obviamente, né? E a torcida encosta nos jogos do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20. A torcida acompanha não só o time principal, né? Ao contrário da grande maioria das torcidas aí no futebol brasileiro. Mas vamos lá, isso tem, lógico, um lado excelente, que é, nunca estou sozinho. Tem sempre o grupo de torcedores lá, o 12º jogador apoiando o Coringão. Mas ao mesmo tempo, acho que pro garoto que está chegando agora, que está começando, né, a carreira, isso traz uma pressão absurda, de não posso errar um passe, caramba, esse pênalti, se eu errar, acabou minha carreira. Como é que é isso? Isso eu acredito que é um processo formativo também. Quando você tem uma torcida que ela te leva lá em cima e ela vai ter um momento que ela vai te cobrar. Então, na formação, a gente tem que saber as tonalidades, principalmente comissão técnica. A torcida, ela vai inflamar a equipe, ela joga, ela é 12ª camisa ali dentro do campo, é coisa que arrepia nós treinadores que estamos ali. Os caras têm que se acostumar, isso vai ser rotina. Exatamente. Porém, esses atletas, principalmente por parte de nós, comissão técnica,
técnica, lado da psicologia e tudo isso, nós temos que formar esses atletas com essa pressão. Uma coisa que eu levo muito comigo, Alexandre, a pressão, ela é iminente. A pressão a gente tem no dia a dia, Você não é um treinador, mas você trabalha na área de comunicação. Você sempre tem uma pressão para ser o melhor. E o futebol é a mesma coisa. Todas as profissões, você tem a pressão ali de entregar o melhor resultado que você puder. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu levo muito conosco, que essa pressão também forma, mas de que maneira a gente pode potencializar esses atletas lá com a gente dentro do vestiário. E a gente pode levar para o lado positivo, mas também pode vir para um lado negativo, alguns atletas se sentirem, mas é o processo formativo. Ao pouco ele vai se soltando. Nós tivemos agora, na final da Copa Votorantim, se eu não me engano, acho que foi 6 mil torcedores. Demais. Então você imagina a torcida ali, mas agora imagine os garotos quando conquistaram esse título. A primeira coisa que eu observei deles, eles foram para onde? Demais, foi para o Alambrado. Subiram no Alambrado, isso é muito importante. A torcida campeã. Então, isso para o menino também é ser formado, é ele também ter esse grau de formação. Então quer dizer, é muito melhor jogar com o apoio da fiel torcida, né? Não tem como achar ruim isso aí. E eu vou dizer, eu tive a felicidade muitas vezes de jogar contra o Corinthians e eu percebi o quanto a torcida nos prejudicou. Pois é, porque faz a diferença, com certeza. Faz a diferença. Então, isso é um lado formativo, isso é um lado de aprendizado, tanto para nós profissionais, mas também para os atletas. E queira ou não queira, é uma marca registrada do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Quem passa por esse clube sente essa diferença. E até, Alexandre, desculpa voltar nessa etapa novamente. Na Copa Votorantim, que eu sempre acompanhei, muitos scouts de outros países vêm me acompanhar porque estão conhecendo a nova geração do futebol brasileiro. E eles sentavam muitas vezes assim próximo da gente, ele falou, e eles filmavam. Eles filmavam para levar isso para a Europa, para falar, olha, isso também é formação. E nós discutimos, para vocês isso é formação? Sim, porque lá não tem isso, não tem esse lado da pressão, que também é um lado da formação. E que isso seja um ponto fundamental para o jogador, para o atleta de base, querer triunfar no Corinthians, no time principal, e não só... Pô, quero ser contratado pelo Barcelona, quero jogar no Real Madrid, pô, quero jogar no Milan. Porque é complicado hoje, né, Guilherme? Você que atravessou gerações aí sabe que o futebol mudou muito. Principalmente esse assédio do futebol europeu, que hoje em dia o moleque com 16, 17 anos, você já não sabe se vai poder contar com ele, né? É complicado essa incerteza. Exato. Isso o mundo globalizou, o mundo mudou e a gente também tem que entender essa globalização que o futebol atravessa. Hoje um atleta do Esporte Clube Corinthians, ele é um ativo do clube. E automaticamente o Corinthians vai trazer os melhores jogadores para cá. Então, automaticamente os clubes europeus vão vir buscar essa matéria-prima que o Brasil tem. O que nós temos, de novo, Alexandre, tomar um certo cuidado, é que nossos atletas, eles têm que entender e eles têm que aprender a ter a cultura Corinthians. Eles têm que vivenciar a cultura, a enraizar. Eu perguntei para todos esses atletas que aqui estão trabalhando comigo, há quanto tempo eles estão no Corinthians. E é muito legal você ouvir jogadores, professor, já estou há 6 anos, há 7 anos. Então ele já é uma identidade do Clube Corinthians. E automaticamente é um processo natural de formar esses atletas e daqui a pouco, futuramente, ou ele ir ao profissional, ou ele ir ser negociado para uma grande equipe, tanto no nacional ou internacionalmente. Nós sabemos que hoje o futebol europeu, ele vem para um investimento financeiro muito pesado, até muitas vezes falo que é injusto essa captação financeira, a vir a comprar jogadores com 100 milhões, enfim. E isso, eles têm esse poder. E nós, clubes, nós temos que nos blindar com isso. Mostrar a esses atletas o quanto é importante pisar ali no profissional. Se ele fizer 1 ano de jogos pelo profissional, ele vai ser muito mais valorizado. Então, ele entender novamente a cultura. Eu tenho a felicidade de estar ao Corinthians, eu quero representar o Corinthians. Prazer em estar aqui, né? Satisfação. E, de novo, eu vou usar novamente o Donelli.
O Donelli é um dos atletas que realmente tem uma paixão, pelo amor de Deus, não que os outros não tenham, é que eu vivenciei com o Donelli um tempo maior de seleção. Ele tem o prazer, ele tem a paixão de vestir o manto do Corinthians. E isso eu falo porque na Copa Votorantim o Donelli estava presente e ele não faz mais parte da categoria. Foi lá só para dar uma olhada pra molecada? Várias vezes, não foi uma ou duas ou três. Se vocês um dia tiver a oportunidade de falar com o Matheus Donelli, eu acompanhei e eu ia através como treinador da seleção. No primeiro ano eu vi o Donelli jogando, no segundo eu vi ele torcendo e no terceiro torcendo. Então isso mostra o afeto que ele tem com o Corinthians. Então os nossos atletas têm que entender, e eu sou um cara que prezo para isso, o conhecer o Corinthians. Eles têm que entender o quanto é importante vestir a camisa do Corinthians e futuramente sim ser um ativo do Corinthians. Se ele não for sendo profissional, ele vai ser negociado, com certeza futuramente esse atleta vai ser um jogador que pode retornar, sai para a Inglaterra e vem fechar sua carreira novamente no Corinthians. Eu vou dar dois exemplos: Renato Augusto, Paulinho, tiveram a oportunidade de jogar na China. Eu trabalhei no clube onde eles estavam e hoje eles estão retornando ao Corinthians. Então a paixão que eles têm pelo clube, é isso que nós temos que mostrar na base. Você pode ir sim, mas que você tenha a mesma paixão que essas duas pessoas. Eu falo Renato e Paulinho porque estiveram na China, o Roger Guedes, Juliano, sim, jogadores que estão migrando novamente para o futebol brasileiro. Para você ver, o futebol brasileiro é grandioso. Ele é o melhor do mundo e eu tenho certeza disso que eu falo para você. Eu tive essa experiência em vivência em rodar o mundo e eu tenho certeza que o futebol brasileiro é ainda o melhor do mundo. Gente, o Guilherme era o diretor técnico do Guangzhou Evergrande, ex-time do Paulinho, né? Tem outros brasileiros lá, um que eu gosto muito, quem sabe um dia ele vem jogar no Coringão, né? Que é o Anderson Talisca, né? Que eu acho um baita de um atacante, mas enfim, uma experiência muito legal na China, né? Queira ou não queira, faz um intercâmbio de culturas diferentes, né? Não sei como é que tá o nível lá na China de organização de gestão. E assim, só para complementar, eu fui diretor técnico para as categorias de base, né, do formar realmente um clube formador como eles queriam lá, né? E assim, é muito importante porque a cultura ainda, o futebol chinês ainda está um pouco atrás, porém, nós temos grandes jogadores chineses. Eu falo nós porque logo alguns jogadores chineses poderão vir jogar no futebol do Brasil, como nós já tivemos aqui no Corinthians. Zizal. É verdade. Tive há muito tempo, hein? Faz uns 10 anos já, né? Que o Zizal jogou no Corinthians. Nós tivemos a felicidade de ter um conhecimento do todo dentro da China. A China tem bons jogadores tecnicamente acima da média, jogadores que poderiam vir a integrar o Corinthians, as categorias de base, porém, ainda tem que ter aquela adaptação cultural, que é muito longe, ainda o Brasil com a China. Que é onde a gente está um pouquinho na frente, exatamente. Então, mas isso é um processo e é o que eu falo, os nossos atletas têm que usar sim o Paulinho e o Renato como as grandes referências. Foram, mas voltaram e praticamente são hoje ídolos dentro do Corinthians. Muito legal. Professor, eu vi que você falou com carinho do Donelli. Eu vi que você falou com carinho e a torcida corintiana tem um carinho especial pelos atletas que vêm da base, obviamente. Queria saber de você, o que precisa para o Donelli ser o substituto do Cássio? Porque queira ou não queira, é uma discussão que acontece hoje com a torcida corintiana, né? Puxa, e quando o Cássio parar? O Cássio já tá meio que... A gente não sabe até quando que ele vai seguir jogando, né? Em alto nível. Então, será que é hora de preparar um substituto? Será que é o Matheus Donelli, que você conhece muito, muito bem, professor? Olha, nós temos que ter um certo cuidado e eu acredito que o próprio Matheus tenha esse conhecimento, por isso que eu falo, porque é um menino que tem uma cabeça muito serena, muito tranquila e sabe o que ele quer para a carreira dele. O tempo que eu tive com ele dentro da seleção sempre demonstrou isso para todos nós. Eu acho que o Corinthians, ele tem que ter o tempo. O Matheus, será que está pronto? Está. Isso quem poderá dizer é somente o dia a dia, os jogos do Matheus. Eu sei que agora nós temos o Ivan, que é um grande goleiro, também teve atuação. Queira, vai elevar o nível. Exatamente. Também, né, e se vai ser o Matheus, se vai ser o Ivan, ou será um outro sucessor do Cássio, o que eu sempre levo é os dois, tanto o Ivan e o Donelli. Quem sou eu para falar? Aproveite o máximo o Cássio.
o Cássio é um cara que é um ídolo, o Cássio é um cara que vai transformar eles, e eu tenho certeza que o Donelli já evoluiu muito do lado do Cássio, o Ivan vai evoluir muito do lado do Cássio, porque hoje o Cássio é uma referência para a torcida, é uma referência para os nossos goleiros da base. Então, automaticamente, ali vai existir uma grande disputa, Donelli, Ivan e Cássio. Então, que no momento certo, na hora certa, seja o Ivan, seja o Cássio, seja o Donelli, nós com certeza vamos estar bem seguros ali atrás das 4 metas ali que eu acho que são as mais importantes. Aproveitar o momento, poder curtir a passagem de um atleta fora de série, né? Para muitos, o maior jogador da história. Não tô nem falando goleiro, para muita gente o Cássio, o maior jogador da história do clube, é o maior campeão e, obviamente, que essa discussão aí, se é o Donelli, se é o Ivan, se o Cássio merece continuar, ela vai seguir pela temporada. Para a gente fechar, professor, são 3 campeonatos na temporada 2022, né? Temos o Paulistão Sub-17, temos o Brasileirão Sub-17 e a Copa do Brasil, né? Sub-17, que é em abril. A gente está em fevereiro, é um tempo ideal para poder trabalhar essa molecada. E qual que é o seu sonho, o seu plano ideal para que tudo corra bem aí em 2022? É ganhar os 3 títulos, é subir uma meia dúzia? O mais importante, lógico, é ganhar, é importante, faz parte do papel. É fundamental. O trabalho que o Gustavo deixou, o legado que ele deixou, a gente dá continuidade. Lógico, cada treinador tem o seu tempero, o seu pitaco. E eu espero também contribuir com o ganhar, com todo o respeito às grandes equipes também que vão estar, e não são jogos fáceis, você sabe. Claro que não. São grandes rivais e cada um lutando pelo seu espaço, a sua formação. Mas uma coisa que eu gosto muito é de chegar no final do ano, passar para a equipe do Danilo quantos atletas nós vamos passar. Isso é fundamental para um processo formativo. O Corinthians mudou a sua cultura de uns anos para cá, que eu acho que também é muito importante. Não deixar de ganhar. Mas também não deixar de formar. E hoje o Corinthians lá fora, que eu estava do lado de fora, a gente ouve que o Corinthians hoje vem formando grandes jogadores. Então a gente dá essa sequência também, no lado competitivo, mas também no lado formativo. Isso é uma marca que o Guilherme tem. Então nós temos 3 competições bastante pesadas. Hoje, conversando com o Espinosa, falando com o Marinho, que é o nosso preparador físico, a gente já está ajustando o nosso planejamento, a nossa carga, principalmente para não ter nenhum atleta lesionado, que a gente consiga sempre estar com a melhor equipe dentro de campo, para que a torcida realmente vá ver esses novos atletas, esses novos jogadores que futuramente vão estar na equipe principal, tenho certeza disso. Tentar fazer as duas coisas simultaneamente, né? Formar bons atletas completos que vão servir aí para o time principal. E se der para beliscar uma tacinha, não vamos reclamar, né? Temos que conquistar. Isso é muito importante e também é uma formação. Você tem que ganhar títulos. Para até se acostumar a ser campeão. Exatamente. Também. Isso é importante, né, professor? Isso é muito importante porque também ele recebe um grande rótulo. Verdade. Você ser campeão paulista, você ser campeão da Copa do Brasil, você ser campeão brasileiro, você tem um rótulo. E esse rótulo vai ficar no currículo para sempre desses atletas, até para nós treinadores também fica um grande de currículo. Sentir o gostinho, bater no peito e falar: ser campeão é bom demais. Guilherme Dalladé, hein? Novo treinador da categoria Sub-17. E se Deus quiser, vai formar atletas para o nosso Sub-20, ali em parceria com o técnico Danilo, né? Novo técnico do Sub-20. E, obviamente, entregar os jovens jogadores, nossas jovens promessas, né? Nossos talentos para o time principal. Guilherme, boa sorte. Muito obrigado, pela entrevista, hein? Obrigado. Eu espero, através da nação corintiana, contribuir. E eu estou aqui para ser mais ser mais uma peça fundamental na formação desses atletas e, lógico, em busca de títulos. Então, vamos estar juntos. Espero que a torcida nos apoie, como sempre apoiou, do primeiro ao último. Com certeza. E isso faz parte do processo de todos nós na formação. Obrigado mais uma vez e espero contribuir ainda com o processo
processo de vocês. A gente que agradece. Da nossa parte, não vai faltar apoio, a fiel torcida sempre lado a lado, seja com a categoria principal, seja com as categorias de base. Esse foi Guilherme Dalladea, técnico do Sub-17, e essa é a TV Central do Timão. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Vamos formar uma baita comunidade alvinegra aí para fazer barulho e seguir crescendo aí nessa temporada 2022. Tá falado? Saudações corintianas! Forte abraço!